A celebração do sacramento com absolvição geral. Na nova ordenação litúrgica e, mais recentemente, no novo Código de Direito Canônico, estão determinadas as condições que legitimam o recurso ao rito da reconciliação de vários penitentes com a confissão e a absolvição geral. As normas e as diretrizes dadas quanto a este ponto, fruto de madura e equilibrada consideração, devem ser acolhidas e aplicadas, evitando toda espécie de interpretação arbitrária. É oportuna uma ulterior reflexão mais aprofundada sobre as motivações que impõem a celebração da penitência numa das duas primeiras formas e que permitem o recurso à terceira forma. Há, antes de mais, uma motivação de fidelidade à vontade do Senhor Jesus, transmitida pela doutrina da Igreja e, além disso, de obediência às leis da mesma Igreja. O Sínodo reafirmou numa das suas propostas o inalterado ensino que a Igreja foi aurir na mais antiga tradição e recordou a lei com que codificou a antiga prática penitencial. A confissão individual e íntegra dos pecados, com a absolvição igualmente individual, constitui o único modo ordinário pelo qual o fiel, culpado de pecado grave, é reconciliado com Deus e com a Igreja. Desta confirmação do ensino da Igreja, resulta claramente que todos os pecados devem ser sempre declarados, com as suas circunstâncias determinantes, numa confissão individual. Existe ainda uma motivação de ordem pastoral. Se é verdade que, verificando-se as condições requeridas pela disciplina canônica, se pode fazer uso da terceira forma de celebração da penitência, não se deve esquecer, no entanto, que esta não pode tornar-se uma forma ordinária e que não pode nem deve ser adotada, repetiu o Sínodo, senão em casos de grave necessidade, permanecendo firme a obrigação de confessar individualmente os pecados graves antes de recorrer novamente à absolvição geral. O bispo, portanto, o único a quem compete no âmbito da sua diocese ajuizar se existem em concreto as condições que a lei canônica estabelece para o uso dessa terceira forma, dará tal juízo, ordenando gravemente a sua consciência com respeito pleno da lei e da prática da Igreja. E, além disso, tendo em conta critérios e orientações que hajam sido dados, com base nas considerações doutrinais e pastorais acima apresentadas, de comum acordo pelos demais membros da Conferência Episcopal. Terá de haver, igualmente, uma autêntica preocupação pastoral em procurar e garantir as condições que tornem um recurso à terceira forma suscetível de dar aqueles frutos espirituais para os quais ela está prevista. Assim, o uso excepcional da terceira forma de celebração do sacramento da penitência não deverá nunca levar a uma menor consideração, e menos ainda ao abandono das formas ordinárias, ou então a considerar essa forma como uma alternativa das outras duas. Não é efetivamente deixado à liberdade dos pastores e dos fiéis escolher entre as mencionadas formas de celebração aquela que retiverem mais oportuna. Para os pastores, permanece a obrigação de facilitarem aos fiéis a prática da confissão íntegra e individual dos pecados, que constitui para eles não só um dever, mas também um direito inviolável e inalienável, além de uma necessidade espiritual. Para os fiéis, o uso da terceira forma de celebração comporta a obrigação de se aterem a todas as normas que regulam a sua prática, incluindo a de não recorrerem de novo à absolvição geral antes de uma confissão regular, integral e individual dos pecados, que deverão fazer logo que seja possível. Os mesmos fiéis devem ser advertidos e instruídos pelo sacerdote acerca desta norma e da obrigação de a observar antes da absolvição. Ao recordar assim a doutrina e a lei da Igreja, é minha intenção inculcar em todos o vivo sentido de responsabilidade que sempre nos deve guiar ao tratar das coisas sagradas. Estas não são prioridade nossa, como é o caso dos sacramentos, ou então têm direito a não serem deixadas na incerteza e na confusão, como são as consciências. Coisas sagradas, repito, são uns e outras, os sacramentos e as consciências, e exigem da nossa parte serem servidas com verdade. Esta é a razão da lei da Igreja.